como podem ver, muito bonita e aparece mesmo, inclusivamente, nas zonas do Mar da Palha, portanto, não é exclusiva da zona mais atlântica. É uma anémona relativamente pequena, com os seus tentáculos retrácteis que se podem esconder. Ela, quando a maré baixa ou quando se sente ameaçada, recolhe os tentáculos que são retrácteis e transforma-se, digamos, quase numa cúpula redonda, mais ou menos esférica. Vamos passar? Esta outra anémona do mar, que geralmente está associada a algas microscópicas verdes, por isso é que tem esta cor. Esta outra anémona já é mais uma anémona, digamos, da costa atlântica, neste caso foi fotografada na parede, mas também aparece muito na zona da cova de vapor, Trafaria, e são anémonas cujos tentáculos já não são retrácteis, portanto já não se conseguem, mesmo quando a maré baixa, ficam sempre à vista estes tentáculos. Os tentáculos, para que é que servem? Primeiro, para de alguma forma anestesiar a presa. Muitas vezes como são urticantes, como são produtores de substâncias tóxicas, acabam por anestesiar a presa. E depois também ajudam a empurrar a presa para dentro da cavidade gastrovascular. Estes animais só têm um orifício. Por esse orifício vai entrar o alimento, vai entrar o próprio oxigênio da água e vai sair as fezes e vão sair os gâmetas da reprodução. Portanto, só um único orifício que serve ao mesmo tempo de boca e de ânus. Vamos começar? Mais anémonas, neste caso muito interessantes, têm um aspecto quase de Albuquerque, com aquela zona mais central alaranjada, depois com os tentáculos branquiçados. São maravilhas como esta, que eu até fico, de alguma forma, fiquei um pouco admirado quando fiz este trabalho, mas que são possíveis ver sem mergulhar. Portanto, normalmente só se conseguem ver imagens como esta nas marés vivas, quando a água baixa mais, porque isto já é da zona infralitoral. Normalmente estas anémonas surgem sobretudo na zona infralitoral, mas é possível fotografá-las e vê-las com os nossos alunos, e eu continuo a fazer visitas com os alunos. Aliás, trabalho não falta. Se vissem a minha agenda, eu esta semana e a que vem não tenho um único dia livre e, no entanto, sou reformado. Mas é uma reforma um bocado ativa. Mas ainda bem que é assim. Ainda bem que é assim. Vamos passar? Agora, um outro grupo também de animais muito interessante é o grupo dos briozoários ou ectopróctas. Estes animais vivem agrupados em colónias, vivem agregados. O que estão a ver não é um animal, são milhares de animais minúsculos. Aqui, nesta imagem, é um bocadinho difícil de ver. Eu esqueci de trazer hoje um painel em que se via muito bem um painel, mas vou tentar explicar. O que estão a ver e que nós geralmente chamamos o briozoário batata frita, porque faz lembrar a pala-pala. O que estamos a ver, notam que há aqui umas pintinhas negras. Isso acho que está para notar. E há umas pintinhas negras. Cada pintinha daquelas negras corresponde à boca do animal, de um animal, de um. Portanto, no fundo, se cada pintinha negra corresponde à boca de um animal, há aqui milhares de animais. Eles formam um conjunto, é como se fossem tijolos de uma parede. Estamos a ver a parede, os tijolos dificilmente vemos. Portanto, cada animal vive dentro de um invólucro que se chama a zoécia. Normalmente é quitinoso esse invólucro, ou mesmo calcário, e o animal está lá dentro, chama-se o zoóide. São de alguma forma também parecidos na forma como se organizam com os corais, porque vivem dentro do invólucro. Não é? Vamos passar? Agora passemos já para um outro grupo de animais do nosso teste, este muito importante, porque é o alimento preferido dos peixes. E nós pensamos sobretudo nas corvinas, e nos robalos, e nas douradas, e nos sardos, e nos linguados. Mas os linguados, e os sardos, e os robalos, não sei o quê, muitas vezes têm no seu alimento preferido as petiquetas, as minhocas de pesca. Portanto, as minhocas de pesca não só são apanhadas para nós podermos apanhar os robalos, como os robalos também vão à procura delas quando necessitam e têm fome. E não é só os peixes que se alimentam de poliquetas, também as aves. Há muitas aves, sobretudo as aves linícolas, que também, se apanharem uma poliqueta a jeito, também a comem. As aves linícolas que são muito importantes no Tejo. Aliás, o estuário do Tejo
é talvez na Europa Ocidental o estuário de maior importância ornitológica. Tem milhares e milhares de aves, sobretudo nesta época do inverno, aves invernantes e basicamente limícolas, que eu não vou mostrar aqui, porque não daria tempo para tudo, não é? Mas pilritos, maçaricos, alfaiates, pernilongos, por aí fora, são tudo aves limícolas que se alimentam, entre outras coisas, de poliquetas também. Passado? Portanto, cá temos nós a nossa minhoca de pesca comum, aquela que normalmente se apanha nas lamas, nos lodaçais, e que os pescadores vão apanhar para vender ou para uso próprio. Depois, há pelo menos umas 7 ou 8 ou 9 ou 10 espécies de poliquetas diferentes. Não há apenas uma espécie ou um género. Neste caso, este amigalhaço, que eu encontrei na Praia da Banática, ali na zona da Almada, está a mostrar uma poliqueta que nós designamos comumente, o nome comum, desculpa, é o ganso. Portanto, o ganso é uma minhoca mais comprida, normalmente mais, também um pouco mais consistente e que é muito apreciada para a pesca. Mas as duas que temos anteriormente, as duas poliquetas que temos anteriormente, são poliquetas errantes, que andam ali nas lamas, para trás e para a frente, mas no Tejo temos várias poliquetas sedentárias, podemos dizer assim, que vivem dentro de tubos, tubícolas. Ora bem, nós estamos a ver exatamente os tubos, onde estão, dentro destes tubos, de cada um destes tubos, está uma poliqueta, neste caso chama-se o casulo. Continuo a não falar dos nomes científicos, pronto, que acho que não justifica, depois se quiserem ver. Aqui vemos outro amigo que se proporcionou para ficar na fotografia a mostrar como é que se tira o casulo de dentro do tubo. Neste caso é um tubo membranoso, o casulo chega a ter cerca de 50 cm de comprimento. Portanto, são poliquetas ótimas para a pesca e há certas espécies de peixes que têm preferência pelas poliquetas. Passámos dois. Aqui, para não ficarem com a ideia que existe apenas um poliqueta tubícola, trouxe-vos aqui um outro poliqueta tubícola, a cércula, a que vive dentro de um tubo não membranoso, mas dentro de um tubo calcário. E temos, por exemplo, ainda outra poliqueta que vive dentro de tubos de areia, a barroeira, que também não tenho aqui, está no livro, mas não está aqui, e que também é muito vulgar, sobretudo na costa atlântica. Bom, outro grupo, neste caso já estamos no grupo, no filo dos artrópodes e na classe dos crustáceos. Portanto, os artrópodes são o grupo que tem maior número de géneros, de espécies, se quiserem, no nosso planeta. Portanto, pensa-se que haverá mais de 1 milhão de artrópodes neste planeta, formas vivas. Os artrópodes incluem todos os insetos, todas as aranhas, todas as centopeias, os miriápodes, mas também incluem os crustáceos. E neste caso, o que nos interessa, estamos a falar do Tejo, e estamos a falar do estuário do Tejo e também da zona atlântica, aquilo que nos interessa são, neste caso, os crustáceos. Percebes? Aqui, mas também há percebes no Tejo. Há alguma coisa, não há mais porque não os deixam crescer também. Na Cova de Vapor, para Faria, portanto, onde agora até tem aparecido muito na televisão, devido aos vendavais, agora no inverno, naqueles esporões rochosos, mesmo da Caparica, naqueles esporões rochosos da Caparica, aparecem algumas manchas de percebes. E também na Praia das Avencas também aparecem. São os crustáceos especiais. Normalmente nós, quando falamos em crustáceos, o que nos lembramos logo é dos caranguejos, das sapateiras, das chantolas, não é? Dos lavagantes. São crustáceos especiais, pertencem ao grupo dos cirrípodes. Também não posso desenvolver isto muito, porque se calhar tornar-me chato. Vamos avançar. Outros cirrípodes, portanto, também crustáceos, cirrípodes, são as cracas. E há muitas espécies de cracas no Tejo. Aqui, neste caso, trouxe uma craca muito miudinha, que aparece em grande quantidade, sobretudo no Mar da Baia, a forrar as rochas. Portanto, acabam por se instalar, são organismos sésseis que se incrustam nas rochas e que nos dão estes aspectos. Bom, mas passemos aos crustáceos mais conhecidos. Aqueles que nós já com olhos e tudo, não é? Aqui já se vêem os olhinhos, já se vêem as patinhas, com o corpo segmentado, com uma carapaça articulada. São os artrópodes
dos mais vulgares, ou pelo menos aqueles que nós consideramos como sendo verdadeiros crustáceos. Neste caso estamos a ver as pulgas do mar. E as pulgas do mar que aparecem em grande quantidade nas praias da margem sul do Tejo. Elas normalmente escondem-se durante o dia, porque não gostam de luz, enterram-se nas areias, quase sempre, e saem à noite para se alimentar. Portanto, têm vida sobretudo noturna. Estes crustáceos têm as patas da retaguarda maiores do que as da frente. Portanto, têm umas patas, as da frente são sobretudo patas para nadar, e as de trás, que são maiores, tipo canguru, desculpem, não é bem, mas pronto, para ter uma ideia, são para saltar. Elas impulsionam, também com o próprio abdômen, também ajudam, mas as patas da retaguarda, pelo facto de serem mais compridas, proporcionam impulsos a este tipo de crustáceos designados por anfípodes. São os nomes, digamos, do grupo que pertencem às pulgas do mar. Depois temos crustáceos como estes. Estas coisinhas são giríssimas tê-las na mão, estão a ver é a minha mão, quase que se vê, não se vêem as células, mas quase que parece, portanto, a ideia aqui dela, porque são coisas muito pequeninas. Estes crustáceos chamados bichos de conta marinho, porque eles se enrolam, como aos bichos de conta dos vasos, dos nossos quintais, são realmente muito interessantes. Os olhos veem-se muito bem, alguns apêndices, é realmente uma espécie que dá prazer fotografar, que dá prazer ter na mão, que dá prazer sentir. Que também pertence ao grupo dos chamados isópodes, porque tem as patas mais ou menos todas do mesmo tamanho, é a barata do mar. E a barata do mar é muito comum, sobretudo em praias rochosas, vive na zona do supralitoral, na zona do litoral superior. Depois passemos para os camarões, está a começar a animar, não é? Portanto, a chegar a um marisco que interessa, porque nós queremos mesmo qualquer coisa para comer. Aquilo que não se come, mas aquilo que não se come normalmente é comido por aqueles que nós comemos. E neste caso já estamos a ver um dos camarões mais vulgares do Tejo, o chamado camarão louro, que quando cozido não tem um aspecto tão vermelho como outros camarões. Mas é um camarão de fundo. É um camarão que é apanhado sobretudo com a arte do arrasto. Os arrastos de vara, que agora são proibidos, apanhavam muito este tipo de camarão. É um camarão relativamente pequeno. No entanto, é um dos camarões mais típicos do estuário do Tejo e aparece sobretudo em zonas um pouco mais tramontanas, como por exemplo, puxando a brasa aqui à margem norte, Porta de Sapiri, Alverca, por aí fora, Vila Franca, aparece este tipo de camarão. Neste caso é fotografado na praia de Alcochete. Um outro camarão de ambiente ligado a águas menos salgadas é este também, o camarão branco. Aparece também muito na zona de Alcochete, portanto mais na parte superior do estuário, da zona do Mar da Palha, e é relativamente abundante também. É um camarão que tem à volta de 6, 7 centímetros, não é muito grande. Este é o maior camarão do Tejo. É aquele que tem maior interesse económico, é o designado camarão branco legítimo. Este já tem, às vezes tem dimensões na casa, poderá ir aos 7, 8, 9 centímetros e é um dos mais procurados pelos pescadores, quando conseguem apanhar. E este é talvez o camarão mais abundante do Tejo. É um camarão muito pequenino, nem chamamos de camarão, chamamos de camarinha, que é uma coisinha pequenina, normalmente tem ali 2, 3 centímetros, mas são muito abundantes, sobretudo nos recantos dos esteiros, junto às pisciculturas, junto às salinas, às antigas salinas do Tejo, aparece muito este camarão pequenino, que é inclusivamente apanhado em grande quantidade e exportado para Espanha. Os espanhóis não perdoam, tudo interessa. Então, ele é enviado às toneladas para a Espanha, penso que sobretudo para a indústria alimentar. Aqui um amigo meu, isto é São Paulo Corroios, onde eu vivo, muito perto de onde eu vivo, o meu amigo Amadeu, a apanhar uns caranguejos para poder mostrar nas imagens, e os caranguejos que ali se encontram, já vamos ver, são sobretudo o caranguejo verde.
Mas antes de passarmos aos caranguejos, vamos falar de uns crustáceos muito giros, que são os paguros, ou casas alugadas, ou ermita guerreiro, neste caso concreto. Ora bem, estes crustáceos têm um problema. A carapaça destes crustáceos não é suficientemente dura e eles tornam-se de alguma forma apetecíveis para alguns predadores. Então, como eles têm um corpo mal revestido por uma carapaça que muitas vezes não é dura, não é rija, eles escondem-se dentro de conchas que não lhes pertencem. Portanto, as conchinhas que estamos a ver, neste caso os búzios, se quiserem, não pertencem propriamente a este animal. Ele utiliza estas conchas para se proteger dos seus predadores, porque sabe que aqui o predador certamente não lhe vai morder, ali dentro, porque ele está mais protegido. E é interessante que eles, quando são pequeninos, estes ermitas guerreiros, se quiserem, estes casas alugadas, quando são pequenos, instalam-se dentro de uma concha pequena, de um T0 ou um T1. Mas à medida que vão ganhando corpo, têm que mudar de instalação e procuram um T3 ou um T4, ou seja, uma concha maior. Portanto, vão procurando uma concha em que melhor se possam instalar. Passemos então agora aos chamados decápodes. Os decápodes são, para já os caranguejos, têm 10 patas, decápodes. E no Tejo nós temos muitos caranguejos. Há pelo menos 10 espécies de caranguejos no Tejo e na zona próxima do Tejo, junto ao mar. Pelo menos 10 espécies. Neste caso vamos a ver um caranguejo que geralmente vive em fundos arenosos, a teixola, com muitas cerdas, com muita pilosidade. É um caranguejo relativamente feio, normalmente não se utiliza na alimentação humana, mas é um caranguejo pelo menos curioso, diferente do igual. Este é o caranguejo mais abundante, o caranguejo verde, é o caranguejo mais abundante dentro do estuário, dentro do mar da Palha, aparece em grande quantidade. É este caranguejo que eu, quando era pequeno, apanhava com um camaroeiro e com cabeças de peixe-espada. Portanto, ia ao mercado do peixe, trazia cabeças de peixe-espada e tal, camaroeiro, e passava ali umas horas a apanhar este tipo de caranguejo que eu cozia e comia. E nós gostávamos imenso. Hoje em dia tenho pena que o meu neto não tenha os meus netos, eu tenho 4 netos, não tenham essa experiência que eu tive quando tinha a idade deles. Já tenho um com 10 anos. E um com 10 anos já tinha feito muita coisa que eles hoje em dia não fazem. E tenho pena. Neste caso, já estamos a ver um outro caranguejo, que é mais um caranguejo pelágico do oceano, mas também entra dentro do estuário do Tejo. É o pilado. Este caranguejo tem uma carapaça relativamente mole, comparativamente com os anteriores, e soube agora há uns tempos, veio uma notícia na televisão, que dizia que esta espécie, ou este género, estavam a fazer experiências, sobretudo penso que era nos Estados Unidos, para utilizar a sua carapaça para produzir medicamentos relacionados com regeneração de tecidos humanos, uma coisa desse género. Portanto, achei piada. Eu não sei se não será para fazer uma coisa do tipo calcitrine, de qualquer forma, achei piada. Eu não tenho nada a ver com calcitrine. Não me interessa nada estar a fazer propaganda, mas achei piada falar realmente, porque este caranguejo para mim é um caranguejo que não tem muito interesse. Os meus avós eram pescadores da Caparica e nas árvores de chávega da costa de Caparica vinham imensos caranguejos desses antigamente que eram enterrados nas hortas da costa, nas terras da costa, enterravam estes caranguejos para adubar as terras. E, portanto, eu nunca vi outro interesse que não esse.